Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A gente vai finalizar o conteúdo de climatologia hoje, vamos falar de coisas importantes. Eu peço desculpa pelo sumiço da semana passada, que eu prometi para vocês que ia postar aquele vídeo, né, com a resolução dos exercícios, mas acabou que eu gravei o vídeo e ele saiu todo sem som. E aí eu não consegui gravar outro, né, então vou ter que ficar devendo para vocês, mas eu vou fazer ainda, tá? É isso, a gente tem folha de anotações aqui para essa aula. Ela tá um pouco grande, tem algumas referências, né, alguns sites que eu usei para referência, estão no final do documento. Não se assustem, não é para vocês verem nem lerem tudo, é para ajudar mesmo, se vocês quiserem, tá? Mas foi o que eu, parte do que eu usei, na verdade, porque eu usei outros textos também e livros. Então vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Então, o conteúdo da aula de hoje vai ser o seguinte: a gente vai diferenciar aquecimento global de mudanças climáticas, a gente vai falar sobre o efeito estufa ou a intensificação dele, vamos falar dos fenômenos climáticos também que estão associados com o aquecimento global, que são influenciados e intensificados pelas consequências do aquecimento global, tá? E, de certa forma, alguns deles também podem contribuir. Então, vamos falar de El Niño e Laninha, vamos entender o que são cada um. A gente vai falar sobre o processo de desertificação, sobre inversão térmica e de calor também, sobre a chuva ácida e os ciclones. Só que chuva ácida e ciclones eu vou falar bem pouquinho, só que eu vou mandar também 2 vídeos que são bem mais interessantes e didáticos para vocês, e depois vocês deem uma olhada, tá? Porque eu vou só pincelar e eu vou querer que vocês fiquem mais seguros nesses conteúdos. Então, vamos à diferença entre mudança climática e aquecimento global. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que mudança climática sempre aconteceu, tá? Mudança climática é uma variação, né, no clima de um determinado local que vai acontecer durante um período, né? Esse GIF ele está mostrando a mudança que ocorreu, né, no último século nos padrões climáticos de alguns locais do mundo. Tá? Ele é um espaço de tempo muito pequeno, mas é só para vocês terem uma ideia do que acontece, tá bom? E essas mudanças de clima, elas sempre ocorreram. Uma das principais formas, uma das principais influências, né, nas mudanças climáticas que aconteceram na história do planeta Terra foram os episódios de erupções vulcânicas e vulcanismo. E também, né, junto com eles, os ciclos do Sol. Né? Tem períodos que o Sol emite mais energia, né, na direção do planeta Terra, e tem períodos que o Sol emite menos energia. Mas relacionado às erupções vulcânicas, a partir, né, a gente falou que o vulcanismo e as erupções vulcânicas expelem magma, né, de dentro do planeta Terra, né, e esse magma é expelido para fora da crosta terrestre. Só que em conjunto com esse magma também é expelido o gás dióxido de carbono, que é o gás que sai, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis. Tá? E esse vai ser o gás principal, né, da intensificação do efeito estufa atualmente. Então, esse dióxido de carbono, né, emitido pelas erupções vulcânicas, né, erupções vulcânicas expressivas, né, não são as menores, aquelas de grande porte, serviram inclusive em períodos para resfriar o planeta Terra. Então, a partir da emissão de uma
né, de uma grande quantidade desses gases, esses gases formavam como se fosse uma película que né, impedia, né, ou diminuía, impedia não, senão a gente ia morrer de frio, né, mas que diminuía a possibilidade da chegada de raios solares na superfície terrestre. Né? A mesma coisa que acontece quando está num dia nublado, por exemplo, né? Tomando bastante assim, um exemplo mais simples. Quando está nublado, essas nuvens elas vão funcionar tanto como uma barreira para a luz do sol, então menos raios de sol vão atingir a superfície terrestre, mas aqueles que atingirem vão ficar presos aqui, tá? E essas nuvens vão funcionar mais ou menos como um efeito estufa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, mudanças climáticas, elas podem esfriar ou aquecer o planeta e sempre aconteceram, tá bom? E ao aquecimento global, a gente pode dizer que é a mudança climática do nosso período, do nosso tempo. Tá? Então, o aquecimento global ele é uma mudança climática e não mudança climática não é a mesma coisa que aquecimento global. Tá bom? Então, tomem cuidado. É muito comum que sites, né, vídeos confundam aquecimento global com mudanças climáticas. Eles podem ser usados em conjunto, tá? Porque o aquecimento global ele vai causar mudanças climáticas e o aquecimento global é um tipo de mudança climática, tá? Mas mudanças climáticas sempre aconteceram. Aquecimento global também já aconteceu em outras épocas, né? Mas não pelo motivo que a gente vê acontecendo hoje em dia, nos dias atuais. Né? Nos dias atuais, o aquecimento global ele é principalmente causado pela forma como os seres humanos eles ocupam, né, e utilizam a natureza e o território que eles vivem. Beleza? Então, o aquecimento global ele é isso, né? É um aquecimento do globo. É um aquecimento da temperatura, do ar e das águas também dos oceanos. Tá? Então, é basicamente isso. E esse aumento, ele tem causas e consequências, ou seja, coisas que estão causando e consequências também, né, para todo o planeta, não só para os seres humanos, mas também para a biodiversidade, para a fauna e para a flora. E aí, quais são os principais causadores do aquecimento global? Os dois principais causadores do aquecimento global, assim, se a gente for colocar num geral, né, são o desmatamento e a emissão de CO2 para a atmosfera. Beleza? Por quê? A gente vai ver que o dióxido de carbono ele vai ser um personagem principal nesse processo de aquecimento global, né? Ou seja, do aumento da temperatura do globo. Por quê? A primeira coisa, né? Quando a gente estava falando lá atrás sobre fatores do clima, a gente falou sobre o papel da vegetação na regulação, né, dos climas. Então, lugares que têm vegetação vão lidar com o clima de forma diferenciada. Beleza? Por quê? Por vários fatores. Primeiro que coberturas florestais, né, se a gente está falando de floresta, a primeira coisa que vai fazer é sombra. Né? Então, os raios solares, ao invés deles atingirem o solo e fazerem a transferência, né, e se transformarem em calor, eles vão se tornar alimento das plantas. Né? Então, lugares que têm vegetação, de certa forma, contribuem, né, para esfriar um local. Enfim, e outros fatores. E além disso, e o principal deles, o mais importante, é que também na alimentação, né, para que as plantas elas construam, né, elas constroem o próprio corpo, elas raptam, né, capturam gás carbônico do ar. Então, a partir do momento que
e elas, né, fazem a fotossíntese, elas retiram parte desse gás carbônico do ar, né, e transformam em oxigênio e devolvem para o nosso ar, beleza? Então, um dos principais problemas, então, com a diminuição e com o desmatamento, né, diminuição de plantas, de florestas, né, você tem menos, né, captura desse gás carbônico. E um processo que acontece ao mesmo tempo é a emissão de gás carbônico pelos seres humanos, pela atividade antrópica, né? Tanto como nessa foto através de indústrias, mas principalmente a gente chama de queima de combustíveis fósseis. E dentro dessa queima de combustíveis fósseis, a gente pode, né, colocar o carro individual, ou seja, a gasolina que está sendo queimada ali. A gente pode colocar a produção industrial, a gente pode botar o desmatamento, a queima de florestas, e a gente pode botar diversos fatores também. Então, esses são os dois assim, fatores principais, a emissão de gás carbônico e o desmatamento, que evita, né, que as árvores consigam absorver esse gás carbônico que está sendo lançado naturalmente, né, no ar, mas no último século, né, e principalmente a partir da metade do século XX, está sendo lançado com mais intensidade pela atividade humana. E aí, além disso, né, se a gente abrir um pouco mais e se a gente, né, falar de outras coisas também, outros fatores estão associados ao aquecimento global. O aquecimento global está diretamente relacionado com a intensificação do efeito estufa, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas não só o desmatamento, mas também, né, a queima de combustíveis fósseis, ou seja, o uso desses combustíveis que não são renováveis, e aí vocês estão vendo a forma de petróleo, né? O desmatamento tanto para a pecuária como também para a monocultura, e a gente vai entender o porquê que essas coisas vão contribuir para o aquecimento global mais à frente. Então, por que a gente vai entender isso? Porque a gente vai falar um pouco da intensificação do efeito estufa. E a gente já viu o que era o efeito estufa anteriormente, e a gente sabe que, primeiramente, o efeito estufa ele é essencial para a vida na Terra. Ele foi essencial para que a gente estivesse aqui, para a evolução da vida. Por quê? O efeito estufa ele faz com que parte da radiação que entra na nossa atmosfera fique presa e, com isso, aqueça, né, a parte, né, a camada da atmosfera que acontece a vida. Então, como no GIF, né, tá mostrando para vocês, parte da radiação entra em ondas curtas, tá bom? E parte da radiação, as ondas entram na atmosfera em ondas curtas, parte da radiação é transmitida de volta para o espaço, mas parte dela fica aqui dentro da atmosfera, beleza? Isso vai fazer com que a temperatura aumente. Ele vai funcionar, né, como para reter, na verdade, parte desse calor e fazer com que a superfície terrestre não se resfrie tão rapidamente como, por exemplo, a superfície da Lua. E aí é isso que está acontecendo também aqui nessa segunda imagem. Então, a incidência, né, da radiação solar entra no nosso sistema, né, da atmosfera. Parte é dissipado, mas parte é retido pelos gases do efeito estufa, né, e ele vai ficar aqui dentro da nossa atmosfera e vai possibilitar que a gente sobreviva. Mas alguns gases estão relacionados ao efeito estufa. E aí eu trago de novo essas fotos, tá? O principal gás relacionado ao efeito estufa é o CO2, beleza? Mas o CO2 ele está no planeta Terra, no sistema do planeta Terra desde, né, do início, desde o início mesmo, né, 4 bilhões de anos atrás, de acordo com aquele vídeo que a gente viu. Ele faz parte da atmosfera, sempre fez. E aí eu quero que vocês guardem essa informação. Alguns outros gases também fazem parte do efeito estufa, né, como esses que estão aparecendo.
clorofluorcarbonos, né, CF6, o metano, que é o CH4, o óxido de nitrogênio, que é o N2O, e o O3, que é o ozônio. Mas o que acontece? Quando a gente está falando da intensificação do efeito estufa, a gente está dizendo que, ok, tudo bem o efeito estufa acontecer com esses gases. O errado é quando, né, o efeito estufa ele se torna além do que ele deveria e começa a aquecer e reter calor na Terra mais do que o saudável para a manutenção do nosso planeta. Então, a partir do momento, né, a gente retornando lá para a discussão do aquecimento global, a partir do momento que a gente tem menos árvores e capturam menos CO2, mais CO2 vai ficar presente na atmosfera. A partir do momento que a gente tem uma queima de combustíveis fósseis em escala nunca vista anteriormente, a gente também tem um aumento do CO2 na atmosfera, com o uso de carros, com o uso industrial. A partir do momento, né, que você tem o desmatamento para a utilização desse solo para gado, para pecuária e a monocultura, você também está tirando a oportunidade, né, dessa captura de CO2. Além disso, os gases liberados pelos bois, né, na pecuária, pelas vacas também, contribui, que é o CH4, que é o metano, e o CFC, por exemplo, ele está presente em diversos produtos que a gente utiliza, como, por exemplo, aquele desodorante em spray, né? Então, todos esses produtos, né, eles excederam a cota saudável, né, para que o planeta se mantenha saudável. Então, o que acontece? O que era para manter a temperatura, né, e fazer a manutenção da vida, está ficando demais. E isso está contribuindo com que a temperatura, né, aumente cada vez mais, porque cada vez mais essa energia fica presa, né, na atmosfera terrestre por conta do aumento, principalmente, do dióxido de carbono. E agora, para a gente falar um pouquinho, né, sobre fenômenos climáticos, né, e sobre de que forma eles interagem com o aquecimento global e com as mudanças climáticas. A gente vai começar falando um pouquinho, né? A gente vai pincelar o El Niño e a Laninha. E o que seriam, né, esses processos, esses fenômenos climáticos, na verdade? Eles acontecem a partir, né, de uma variação da temperatura do Oceano Pacífico. Tá? Então, as águas do oceano, elas têm uma variação durante esses fenômenos climáticos. Durante o El Niño, a gente vê um aquecimento dessa água em torno de 0,5%, e na Laninha a gente vê um resfriamento dessa água em torno de 0,5% também. E o El Niño e a Laninha vão influenciar não só essa região onde eles estão localizados, né, que é na costa oeste da América do Sul, mas eles também vão influenciar todo o Oceano Pacífico, né, e os continentes que têm acesso a essas águas, e até continentes que não têm, como, por exemplo, a África. Né? Então, a Oceania, a Ásia, vão ser influenciadas também, assim como a América do Sul e a América do Norte, pelo El Niño e pela Laninha. Então, de que forma acontece, né? Por que essa água resfria e por que essa água se aquece? Quando, na ocorrência do El Niño, os ventos alísios, que são os ventos que correm de leste para oeste, né, ou seja, da América do Sul em direção à Oceania e à Ásia, eles estão mais fracos, tá bom? E o que acontece? Eles não têm a capacidade, por conta, né, por serem fracos, de movimentarem grandes porções de água, tá bom? Então é como se aquela água que está aquecendo na superfície a partir do sol acontece como uma piscina, né, que na superfície a água fica mais quentinha e na parte de baixo a água está sempre mais gelada. Eles não têm força
para movimentar aquela água, né, e possibilitar que a água fria, por exemplo, surja. Entretanto, quando a gente está em período de laninha, esses ventos eles são mais fortes. E aí o que acontece? Se vocês repararem, né, a faixa de água quente aqui é maior e a faixa de água quente aqui é menor. Por quê? Esses ventos são tão fortes que eles conseguem fazer, né, conseguem empurrar a água quente e fazer com que a água fria ressurja. Beleza? Então, essa costa ela fica com água fria e ela consegue ser renovada. E aí a água fria vai para a superfície, se aquece, né, lançada de novo, empurrada de novo. E aí, as consequências do El Niño e da Laninha vão ser diferenciadas e eu quero mostrar para vocês de que forma isso vai acontecer no Brasil. Tá? O El Niño e a Laninha, eles geralmente aconteciam em um período entre 3 e 5 anos, mas nas últimas décadas tem se visto que ele tem acontecido em períodos menores. Né? Então, ou seja, ele tem acontecido com mais frequência. A gente pode, né, os pesquisadores, na verdade, estão pesquisando se isso tem algum tipo de associação com o aquecimento global, mas é provável que sim. Por exemplo, que influência o El Niño tem, né, no nosso país? O El Niño ele vai ter a seguinte consequência. Esse sol está representando um clima seco, né, não quente, e a chuvinha, a nuvem com a chuvinha está representando um clima úmido. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai ter influência principalmente no Nordeste do Brasil e no Sul, tá? Mas parte do Norte também vai ser influenciada, a parte que está encostada no Nordeste. E as outras regiões, como o Centro-Oeste e o Sudeste, que é onde a gente mora, vão ser influenciadas também, mas não de forma tão severa quanto o Nordeste e o Sul. Então, durante o El Niño, o que vai acontecer no nosso país? O El Niño vai provocar um período, né, maior de seca no Nordeste, então ele vai influenciar, vai fazer com que a seca no Nordeste seja maior, ou seja, menos chuva, e ele vai provocar um regime de chuvas de maior precipitação, de maior umidade na região sul do país. Né? Ao mesmo tempo que na região sul também, o inverno ele vai ser mais ameno, ou seja, as temperaturas não vão ser tão baixas. Agora, a laninha, quando a gente está no período de laninha, a laninha é como se fosse um contraponto do El Niño. Né? O El Niño ele vai aquecer, a laninha vai resfriar. Então, tudo que o El Niño faz, a laninha faz ao contrário. Né? Ela é como se fosse um contraponto. Então, depois que o El Niño passa e a laninha surge, ela vai provocar, na verdade, um regime de chuvas, ou seja, de maior umidade na região nordeste do país e também influencia o norte, ao mesmo tempo que ela vai fazer com que, né, o sul do país, a região sul do país esteja mais seca, ou seja, com menos chuva. E agora a gente vai falar um pouquinho do processo de seca e desertificação. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, sempre a gente precisa fazer associação com o aquecimento global. Tá? Se vocês pararem para pensar, está previsto que a temperatura do planeta aumente até 2030 por volta de 1,5 graus Celsius. Então vocês imaginam, se a temperatura da água ela aumenta 0,5, né, numa média geral, se a gente tem um aquecimento de 1,5 graus Celsius com o aquecimento global, mesmo que o El Niño e a Laninha, né, que a frequência não tenham a ver diretamente com o aquecimento global, vocês não concordam comigo que o aquecimento global vai fazer com que o El Niño e a Laninha sejam mais severos? E aí a gente vai ter talvez não, sim, períodos de seca mais severos por conta da intensificação do El Niño, assim como, né, períodos de chuva mais severos, e isso vai ter, né, implicações, por exemplo, com inundações, né, com perda de agricultura, com perda de pasto,
né? Então, tudo a gente precisa fazer uma associação. Da mesma forma com a seca e com a desertificação. Eu coloquei esses dois nomes porque eu não quero que vocês confundam, mas é importante que vocês entendam o que é o processo de desertificação. A desertificação ela vai causar uma degradação no ambiente onde ela estiver ocorrendo. Tá? Ela pode ser ocasionada por variações climáticas ou atividades humanas. Tá? E aí, ela pode ser dividida entre desertificação climática e desertificação ecológica. Quando ela é uma desertificação ecológica ou a partir das atividades humanas, ela pode ocorrer, por exemplo, a partir do desmatamento. Né? Então, você tem ali, você destrói aquele ambiente, aquele ecossistema, e aí você impede, por exemplo, que ele se renove, que ele se mantenha vivo, tá bom? E aí, variações climáticas, a gente pode falar, por exemplo, do aquecimento global, mas que também o aquecimento global ele tem influência, né, das atividades humanas. Atualmente, antigamente, a gente sabe que ocorreram aquecimentos globais que não tiveram. Então, a desertificação ela pode ocorrer dessas duas formas, né, diretamente pelo ser humano ou por variações climáticas. Mas elas vão ocorrer em climas que já têm uma predisposição a essa desertificação, ou seja, climas árido, semiárido e subúmido seco. E sim, a gente tem no Brasil, no Nordeste do Brasil, 70% do território do Nordeste brasileiro é de semiárido, né? Então, sim, a gente pode e está vivendo um processo de desertificação em parte do Nordeste brasileiro, principalmente o que é de clima semiárido. Lembrando que o litoral do Nordeste ele não é semiárido, muito pelo contrário, vocês lembram disso. Ele é influenciado pela umidade do mar e ele é bem úmido, né? E outras coisas vão influenciar para que o clima nordestino do centro, na verdade, né, longe do litoral, ele seja semiárido. E a gente tem algumas consequências relacionadas à desertificação. Né? Que consequências serão? Perda de vegetação e menor disponibilidade de água. Tá? Ou seja, menor evapotranspiração. Tá bom? Então, não vão ter tantas árvores assim, né, para evaporar água e para criar chuva. Como também perda de vegetação, né, degradação do solo relacionada a isso. E algumas causas, ou seja, o que pode causar essa desertificação? A gente já tinha falado anteriormente. Mas o sobrepastoeiro pode causar desertificação. O que seria o sobrepastoeiro? É quando um solo ele fica degradado, né, porque ele foi usado para pastagem de forma acima, né, além da capacidade dele de renovação. Uma das causas também pode ser o desmatamento, ou seja, o corte de árvores, o corte de vegetação pelo ser humano. A agricultura degradante, ou seja, uma monocultura que não se preocupe, né, com a saúde do solo, o uso de agrotóxicos e coisas que podem erodi-lo. A indústria também e a urbanização. E como eu falei para vocês, seca e desertificação são coisas diferentes. A seca é um processo natural, né, de determinados climas, só que ela vai ser durante um período, né? Então a seca ela vem e vai embora. É um período de seca, de estiagem, ou seja, um período com menos chuvas, né, ou sem chuvas. Só que a desertificação não. A desertificação ela é um processo de degradação desse ambiente. Tá? A desertificação ela vai contribuir para o aquecimento global, né? Porque a partir dela há a perda, por exemplo, de vegetação, né? E a gente viu que o desmatamento e a perda de vegetação eles contribuem, né, para menor sequestro de gás carbônico, de dióxido de carbono.
Assim como o aquecimento global ele vai contribuir para a desertificação a partir do momento, né, que ele aumenta os regimes de seca. Porque apesar da seca e da desertificação não serem a mesma coisa, se a gente tem um período de seca que se estende, né, muito, é possível que um ambiente comece a sofrer um processo de desertificação, né, porque ele não vai ter mais capacidade, vai ser muito difícil, né, com que ele consiga, que aquele ecossistema consiga se renovar, ganhar vida novamente. Tá? E esse processo ele ocorre no Brasil, tem acontecido no Brasil, sim, no semiárido nordestino. E aqui eu trouxe o mapa para vocês verem aonde está o semiárido nordestino. Vocês podem ver que aqui no litoral, como eu disse agora para vocês, não existe o semiárido, tá? As áreas, né, e nem semi-úmidas, né, são áreas úmidas no litoral. E essa parte toda aqui, né, em marrom mais escuro, são áreas semiáridas, ou seja, 70% desse território. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre inversão térmica e ilha de calor. O que seria inversão térmica? Eu falei para vocês, né, em algumas aulas passadas, que quanto mais alto, menor a temperatura. A temperatura diminui 0,6 a cada 100 metros de altura que a gente sobe, tá bom? A gente já falou muito disso. Só que acontece, né, um fenômeno de inversão térmica, que é quando essa diminuição da temperatura ela é quebrada por uma camada de ar quente que fica presa, né? Então, é como se ela ficasse ali, né, entre um ar frio, ela prende um ar frio, né, na superfície, ela fica acima dele porque o ar quente é mais leve e o ar frio é mais pesado, eles não conseguem fazer essa troca, né? E depois que passa essa massa de ar quente, existe mais, né, ar frio que vai diminuindo a temperatura, né, até, enfim, até uma parte, né, da atmosfera, porque a gente sabe que essa temperatura ela vai se modificar. Entretanto, esse fenômeno de inversão térmica, a partir da emissão de dióxido de carbono, ele pode ocasionar, né, ele pode ter uma interação muito, muito ruim, né, com as cidades, por exemplo. Existe esse fenômeno ele consegue ser visto na cidade de São Paulo, tá? Esse ar quente, o que ele vai fazer? A partir do momento que ele aprisiona o ar frio, né, ele cria essa camada e não permite que o ar frio consiga ascender, né, porque ele é mais denso, então ele não consegue passar esse ar quente, acaba que esse ar ele não consegue se renovar. Então ele vai prender ali esses gases, como dióxido de carbono e outros gases poluentes, e isso pode acarretar, por exemplo, em doenças, né, em má qualidade do ar. Não sei se vocês já viram, se vocês lembram, é comum que nas cidades grandes na China as pessoas andem de máscara na rua, mesmo antes da pandemia do coronavírus. E uma das principais causas é justamente a qualidade do ar. Né? Como existe muita emissão de gás carbônico por conta da densidade urbana, esse ar ele fica aprisionado, né, a partir do processo de inversão térmica e a qualidade dele fica muito ruim. E também outro fenômeno que pode ser influenciado pelo aquecimento global são as ilhas de calor, elas podem ser intensificadas. O que seriam essas ilhas de calor? Essas ilhas de calor elas são formadas, né, de fato é uma ilha, uma massa de ar quente que se forma, que fica presa, né, numa cidade, num centro extremamente urbanizado. Nesse gráfico a gente pode ver que a temperatura ela vai subindo de acordo com o aumento também da ocupação de urbanização, ou seja, de prédios, de impermeabilização do solo. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, a gente já falou o porquê que as áreas com vegetação elas são mais frescas, né? Na aula que a gente falou sobre fatores do clima. Né? Então, a vegetação ela vai contribuir, por exemplo, né, com a diminuição da temperatura por conta das sombras e também porque
essas folhas vão utilizar da energia solar, né, para fazer a fotossíntese, então menos calor chega ao solo, menos calor é transformado, menos energia é transformada em calor. Entretanto, na cidade isso não acontece. A energia solar ela encontra o concreto e ela vai se transformar em calor e aquele espaço vai se tornar extremamente quente. E ao mesmo tempo que os prédios também vão impedir que o ar circule e que ele possa, né, mudar, ou seja, é como se aquele ar ficasse aprisionado. Aí, então, né, a cidade, ainda mais quando ocorre o processo de inversão térmica. Então, a cidade, o centro da cidade, por conta, né, da hipermeabilização do solo, com asfalto, por conta do cimento e do concreto, ela vai fazer com que essa interação com o clima, né, faça com que esse ambiente seja muito quente, ele vai acumular, né, calor. Então, vai ter uma maior absorção e retenção de calor, tá bom? A transpiração das plantas e a evaporação da água do solo, ela não vai ocorrer, ou vai ocorrer de forma muito reduzida na cidade, porque a gente sabe que tem menos vegetação, menos árvores, né, para caber mais outras coisas, né? Assim como não vai haver a penetração de água no solo e ela não vai conseguir funcionar como um regulador climático. Isso acontece na cidade do Rio de Janeiro e eu trouxe 2 mapas para vocês verem isso. Tá? Aqui nesse mapa ele está mostrando como se dá o uso do solo no Rio de Janeiro. Então as partes em vermelho aqui são as áreas urbanas adensadas, né? As áreas em verde são as áreas de vegetação, azul corpos hídricos, ou seja, lagoas, lagunas, e em amarelo as áreas rurais ou com uma urbanização, né, menor, de baixa intensidade. E aí, esse outro mapa aqui, ele está mostrando, na verdade, o quanto que a temperatura modifica, né, em que locais da cidade estão mais quentes. E a gente pode perceber que eles estão falando do mesmo lugar por conta do desenho aqui da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba também. Tá? Se vocês perceberem, o calor, né, as partes mais vermelhas, que querem dizer, né, maior calor, elas vão estar diretamente relacionadas, a gente comparando com esse mapa aqui, com os adensamentos urbanos. Tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, existem 2 manchas aqui, né, de áreas que têm temperatura mais baixa. Vocês estão vendo? Se vocês repararem, elas vão estar aqui em contato com essas 2 áreas aqui verdes, ou seja, né, quanto mais vegetação, menor a temperatura. Então, as áreas urbanas, né, de grande densidade urbana, elas contribuem sim para o aquecimento global, tá? E as ilhas de calor, elas ficam cada vez piores porque a temperatura ela fica cada vez mais alta por conta do aprisionamento, né, desses raios solares. Então, eles vão estar diretamente relacionadas. Última coisa que eu vou falar para vocês, essas 2 manchas aqui são, né, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Estadual da Tijuca, né, onde são unidades de conservação e onde essa vegetação ela é preservada. E aí, por fim, eu vou pincelar a chuva ácida e pincelar também os ciclones, mas eu falei para vocês, tem uns vídeos que eu quero muito que vocês assistam, tá bom? Então, o que seriam as chuvas ácidas? As chuvas ácidas elas vão ser formadas a partir da interação entre a água e os gases que são liberados na atmosfera a partir, né, da produção industrial, né, dióxido de carbono e todos esses gases também que estão relacionados ao efeito estufa. Olha só, tá tudo ligado. Então, esses gases, eles combinando com as gotículas de água, eles acabam formando ácidos, né? E a partir do momento que essa chuva cai na cidade, ela cai, né, com pH ácido. Isso não vai ocasionar, por exemplo, queimaduras na pele das pessoas e nem nada, né? Mas isso vai influenciar assim na nossa vida, porque essa chuva ácida ela vai destruir plantas, ela vai poluir rios, ela vai destruir solos, né? E ela vai corroer também algumas construções, mas tem mais coisa lá no vídeo.
E os ciclones, eu lembro que eu falei para vocês sobre áreas de alta e baixa pressão. Os ciclones, eles estão diretamente relacionados. Vocês lembram que as áreas de alta pressão, elas estão querendo um lugar para extravasar, e as áreas de baixa pressão, elas funcionam como se fosse, né, um aspirador, né, um sugador, né, desse ar que está sobrando nas áreas de alta pressão, tá bom? Então, os ciclones, eles vão estar associados a isso. Os ciclones, eles são formados em áreas de baixíssima pressão, né? Ou seja, essas áreas, elas vão funcionar como se fosse um sugador, né, de outros ares, e os ares que estão querendo sair e extravasar das áreas de alta pressão, eles vão com força, né, para essa área de baixa pressão. O que acontece quando eles se encontram, né? O ar quente, lembram, não sei se vocês lembram, as áreas de baixa pressão, elas estão associadas, né, a temperaturas mais elevadas, e as áreas de alta pressão estão associadas a temperaturas mais baixas. Então, as temperaturas mais baixas, o ar mais frio, ele é mais denso. Então, ele fica embaixo. O que acontece? Quando há a junção desse ar mais frio, vindo das áreas de alta pressão, ele vai fazer com que o ar quente ele suba, né? Só que esse processo acontece dependendo, né? Pode acontecer de forma muito violenta. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que esse ar quente sobe, esse ar está úmido também, ele encontra, né, uma temperatura mais fria e ele vai se condensar e formar nuvens. Ao mesmo tempo que existem ventos vindo na mesma direção, existe a formação de nuvens e aí a formação de ciclones. Beleza? Mas tem mais lá no vídeo e tem inclusive, né, a diferença, né? Então, o que é um tufão, o que é um ciclone, o que é um tornado, lá no vídeo que eu vou passar para vocês. Tem a diferença de tudo, bonitinho, tá? E vamos às soluções, né? Eu peguei algumas soluções para conversar com vocês, vou conversar rapidinho. Eu peguei uma entrevista do jornal da USP com o nome Relatório do IPCC, Proteger Florestas, barra mudança climática e garante agricultura. Então, alguns pesquisadores vão conversar um pouco sobre soluções das mudanças climáticas, né? Das mudanças climáticas. O IPCC é um órgão, né, que vai estudar essas mudanças climáticas, é um órgão intergovernamental, ou seja, entre governos, né, de todo o mundo. Então, eles conversam, né, sobre essas mudanças climáticas. Então, o que fazer, né, dentro de tudo que a gente conversou? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o aquecimento global vai ter algumas consequências sérias. Por exemplo, o aumento do nível do oceano vai ocasionar, por exemplo, invasão, né, de áreas costeiras pela água do mar, o derretimento de geleiras, mudança de climas, e isso vai, né, acarretar em perda de espécies, de fauna, de flora, formas de vida, né, tudo. Se o aumento de 0,5 lá no El Niño influencia, né, regime de seca e chuva em todo o mundo, vocês imaginam um aumento de 1,5 graus Celsius poderia acarretar para o nosso planeta. Então, existem muitos perigos relacionados a isso. E aí, um professor do Instituto de Física lá da USP, que também é membro do IPCC, ele fala sobre 4 aspectos críticos essenciais para o controle das mudanças climáticas, né? Então, o que deve ser observado por quem está pensando no controle dessas mudanças climáticas? Ele diz que é essencial a redução do desmatamento de florestas tropicais por conta do sequestro de carbono, lembra que a gente falou? Ele diz que o reflorestamento em larga escala, ou seja, plantar floresta, né, é absolutamente necessário para a remoção desse CO2 na atmosfera. Ele diz que é importante também o investimento em formas sustentáveis de produção de alimentos, né, para os 10 bilhões de pessoas que vão habitar a Terra em 2027. E ele também vai dizer que é
importante estruturar um equilíbrio, né, entre o uso da terra e a produção de biocombustíveis e de alimentos. Biocombustíveis por quê? Os combustíveis fósseis, eles emitem, né, gás carbônico na atmosfera, além de serem recursos finitos. Então, há uma grande importância em estruturar esse equilíbrio. Outra pesquisadora, fundadora da iniciativa Climate Focus, acho que eu falei certo, ela é chamada de Charlotte Strack. Né? Ela vai dar um outro panorama, ela vai falar mais especificamente da pecuária. E ela vai dizer que a pecuária usa atualmente 2/3 das terras agrícolas. É muita coisa. Mas ela vai fornecer apenas cerca de 1/3 das nossas calorias. Então, ela gasta mais do que dá pra gente. Né? A carne é responsável por 15% das emissões globais de gases de efeito estufa e cerca de 2/3 de nossas emissões agrícolas. Então, tudo aquilo relacionado, né? Primeiro, que é o desmatamento, né? Para a possibilidade da pecuária. Segundo, que a pecuária também, né? Os bois, eles vão degradar esse solo. A liberação de gás metano. Também a produção, né? Dessa carne. Enfim, existem vários fatores associados a isso. Inclusive, a Charlotte ela vai sugerir que individualmente as pessoas diminuam, né, o consumo de carne, porque além disso, né, esses bois ainda precisam ser alimentados e a principal fonte de alimento deles é uma ração produzida a partir da soja. Então, grandes plantações de soja são necessárias para que esses grandes empreendimentos pecuários eles consigam sobreviver. Também tá lá a Luísa Caires, ela é a pessoa que escreveu a matéria, né? Por isso que eu botei ela aí. Mas lá na matéria tá assim. E a proteção e a restauração das florestas poderiam mitigar em 25% as emissões de carbono, né, que é a redução necessária para limitar o aquecimento global a 1,5 grau até 2030. Ou seja, a gente precisaria diminuir em 25% as emissões de carbono para que não aumentasse 1,5 grau até 2030. Né? Então, mais uma vez reforçando a importância da floresta e mostrando como um caminho, como uma solução. A pesquisadora da Universidade de Miami, Katharine Mack, ela vai dizer que proteger e restaurar as florestas pode ser uma das opções mais eficazes que temos para armazenar e remover as emissões de gases que aprisionam o calor, né, a partir do efeito estufa, e agora vocês sabem. E além disso, a estabilização do clima também requer uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis, ou seja, criação de biocombustíveis, né, e além das medidas relacionadas à terra. E por fim, né, a Katharine Mack também vai dizer que as florestas elas vão fazer mais do que, né, armazenar o carbono. Elas vão manter a água e o ar limpos, elas vão resfriar a superfície, a partir, né, de tudo que a gente falou, da sombra, etc. Elas vão manter os solos saudáveis, promover chuvas a partir da evapotranspiração, né, para a agricultura, tanto localmente quanto em regiões distantes, permitindo também a produção da comida que comemos. E aí, pessoal, é isso, né? Tem que falar rápido, vocês viram que é bastante coisa. E aí, espero que vocês consigam ver os vídeos, espero que vocês consigam ter acompanhado comigo. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, leiam lá as matérias que eu coloquei nas anotações, tá bom? E é isso. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.